Bom dia a todos. Hoje é o domingo. Fazia tempo que eu não me dirigia a vocês, porque estou agora com um grupo de estudos, cuja série de trabalhos vai terminar a 12 de dezembro. E hoje nós estamos justamente no dia 6 de dezembro, é o domingo, né? Então eu quero primeiro desejar a todos muito boa sorte. Hoje eu vou começar uma série que estou dando o título de As Impropriedades e os Fracassos da Administração Pública no Brasil. Vejam bem, eu tenho que fazer um histórico. Esta é uma série. Eu não vou dizer tudo hoje, porque também não vou cansá-los, mas vou dizer algumas coisas essenciais que se passaram na minha vida, né? Então, nós temos um histórico de vida. Cada um de vocês tem o seu, eu tenho o meu. Vou falar um pouquinho do meu histórico de vida. A minha ascendência, ou seja, os ascendentes, aqueles que me deram origem, são de uma riqueza extraordinária. Eu não tenho nenhuma elite na minha vida. Eu venho de famílias humildes e este é o grande trabalho que nós temos que fazer. Sair da humildade para crescermos dentro das nossas condições de natureza, da sua própria natureza. Eu, de um lado, sou descendente de escuros, de negros, porque estive fazendo uma cronologia, possivelmente a mãe de meu pai, ou seja, minha avó, com quem convivi muito, tenho um grande carinho por ela, a Júlia do Espírito Santo. A Júlia, se não foi escrava, ela foi liberada pela Lei Áurea, porque pelo nascimento de meu pai, ela deveria ser nova, mas ainda estava envolta com os procedimentos da escravatura, da escravidão do Brasil, né? E do lado de minha mãe, são imigrantes italianos e também um lado brasileiro, um lado gaúcho, que se uniram e deram origem às irmãs, das quais minha mãe é uma das integrantes. Então, eu posso lhes dizer que eu vivi a senzala e visitei a Casa Grande, porque graças aos estudos que me possibilitaram de fazer e eu os fiz, eu consegui crescer e ser até um juiz federal por concurso público. Não devo nada a ninguém. Tudo que conquistei no meu concurso, um primeiro lugar, foi por meu mérito, porque fui um bom estudioso, um bom estudante de direito. Mas ingressando agora um pouco na administração pública, eu tive um professor no ano de 1960, eu comecei a faculdade em 1959, terminei em 1963, Largo de São Francisco, uma tradição, né? Falando em tradição, apenas um detalhe, lá estão as palavras do grande Rui Barbosa, que foi o Águia de Haia, porque neste conclave que houve em Haia, na Holanda, ele se destacou, inclusive falando mais de um idioma. Rui Barbosa, o bom baiano, ele deixou as seguintes palavras sobre a fundação dos cursos jurídicos do Brasil. Estão numa placa na entrada da Faculdade de Direito de São Francisco. Debaixo destes tetos, duas grandiosidades nos fazem nos sentirmos grandes e até termos um desinteresse ou uma desilusão pela própria morte. A continuidade da tradição e a continuidade da justiça. A tradição e a justiça vêm juntos, né? A tradição, com T maiúsculo, são os bons trabalhos dos nossos antepassados que nos ensinaram e continuam nos ensinando. As experiências positivas do mundo e da vida. E a justiça, que está muito acima do próprio direito, embora não seja visto assim. Mas nós vamos falar disso um pouco mais tarde. Então, eu estou recordando duas coisas que eu quero colocar para que vocês tenham uma ideia da minha vida, como ela é. Uma delas eu vou até inverter. Uma delas foi quando eu estava no segundo ano da faculdade, em 1960, comecei em 1959, e um professor chamado Teotônio Monteiro de Barros, ele ministrava Ciência das Finanças, era dada no segundo ano. Um detalhe,
Eu sou formado em ciências jurídicas e sociais. É impraticável você ser formado em ciências jurídicas e não entender as ciências sociais, porque o direito é uma decorrência do meio social. Então, Teodoro Monteiro de Barros dizia assim taxativamente: não se faz experiência política e nem econômica com o povo. E a decisão de gravar hoje para vocês vem de um fato muito simples. Ontem, assistindo televisão com minha mulher, eu deparei com o filme Olga Benares, companheira que foi de Luiz Carlos Prestes, na intentona comunista ao Brasil. Não se pode tentar impor um regime a um povo. O povo é uma nação, ou seja, a nação que ocupa um território, que tem seus hábitos, seus costumes, sua formação cultural, suas aspirações. Se você não ouvir a nação, você não pode impor nada que a nação possa aceitar. E neste filme note-se claramente que queriam importar um comportamento chamado comunista ou socialista, que havia graçado na Europa, especificamente na Rússia, e tudo foi um fracasso. Então, não passou de uma intentona coluna Prestes a tentativa de impor ao país algo que não lhe pertence como índole. Então, é necessário perceber a índole da nação. A índole da nação tem que ser vista para que os parêdros que querem dirigir a nação possam se ativar e atender aos reclamos da própria nação. Nós temos aspirações, nós somos uma nação. Então, se somos uma nação, nós precisamos sermos ouvidos e termos as iniciativas de sabermos o que nos é próprio. E falando um pouquinho mais da minha formação, então quero fazer aqui um elogio, que é lembrar o Batia, que era nascida 1º de dezembro, que ajudou na minha criação. Mamãe era muito nova, e esta tia ficava comigo e me contava histórias. Uma mulata, Natalina de Oliveira, irmã de meu pai, Eurênio de Oliveira. Natalina de Oliveira tinha, acima de tudo, na sua índole, o que é comum na raça negra, quando ela não é revoltada. É a mansidão. Ela tinha mansidão, ela me passou muita mansidão e me explicou as coisas que eu passei a entender pela mansidão. Nós temos que ser mansos, ou seja, não podemos ser belicosos naquilo que dizemos de importante, que as pessoas têm que ouvir dentro de uma plenitude de tranquilidade. E é isso que eu quero passar a vocês. Então, eu estou dando um pouquinho da minha índole para saber que o que eu vou falar não é uma figuração. É realmente o que eu penso e o que eu estou aurindo de todo este processamento. Então, eu quero apenas dizer algo para fechar aí as ideias de hoje, que um deputado que saiu na legislatura anterior dizendo tudo que tinha que dizer, inclusive vociferando contra o sistema, porque estava considerando que era tudo irregular e que ele tinha muitas vantagens que não eram merecidas, ele voltou e se reelegeu novamente. Eu não vou citar nomes aqui, mas ele voltou e está lá na legislatura dele. Há pouco eu fui verificar para poder afirmar a vocês, né? Só quero dizer uma coisa: um homem não pode dizer certas coisas e voltar atrás por uma razão do nada. A razão é a cupidez. Então eu fui espiar a figura desse deputado e ele está lá, ele voltou. Eu não vou dizer o nome dele, mas posso apenas dizer o seguinte: